Oi! Já peço o seu like agora no comecinho do vídeo, faça também a sua inscrição, ative o sininho para não perder nada. E no finalzinho você pode deixar o seu comentário com a sua sugestão e a sua opinião sobre o nosso vídeo. E vamos para a nossa história de hoje, uma história muito diferente. A história da rainha póstuma de Portugal, Inês de Castro, a rainha morta. Inês de Castro, 1325-1355, foi uma nobre dama da região de Castela, na Espanha. Fez parte da corte de Constança, quando essa foi a Portugal para se casar com o infante Pedro, filho do rei Afonso IV. O infante Pedro era o futuro rei de Portugal e, como de praxe nas famílias reais europeias, casamento era uma questão política e não romântica. O casamento de Constança Emanuel, nobre castelana, e o futuro rei ocorreu por procuração no convento de São Francisco, em Évora. Dom Pedro nasceu em 1320, filho do então rei Dom Afonso IV e de Dona Beatriz de Castela. O que ninguém imaginava era que Pedro iria apaixonar-se por uma das damas de companhia de Constança, a belíssima Inês de Castro. Inês de Castro nasceu provavelmente em Monteforte de Lemos, na província de Lugo, na Galícia, filha natural de Pedro Fernandes de Castro da Galícia e Aldonza Soares Valadares. Pedro e Inês eram primos. Infelizmente, possuímos poucas informações sobre a vida de Inês de Castro. A maioria de sua biografia só foi escrita após a sua morte. O romance notório de Pedro e Inês começou a ser comentado e mal aceito pela corte portuguesa, que temia a influência da castelana sobre o futuro rei. Dona Inês chegou até a ser madrinha do filho de Pedro e Constança, o que, segundo a moralidade da época, criava entre os dois um laço ainda maior de proximidade e parentesco. A paixão foi quase imediata. Inês tinha pouco mais de 15 anos. Era descrita como uma jovem muito bela, de cabelos longos, loiros, olhos azuis profundos e pele muito branca. O relacionamento dos dois era intenso e a paixão tão avassaladora que fizeram com que ambos não se incomodassem em nada com o fato de terem um caso extraconjugal. Até 1934, ainda mantinham uma certa discrição, porém o pai de Dom Pedro, o rei Afonso IV, foi informado sobre o tórrido romance. Indignado por considerar que o filho estaria arruinando a linhagem real, ele ordena que Inês de Castro seja banida para o castelo de Albuquerque, na fronteira com Castela. Apesar da distância, Pedro e Inês continuaram a se encontrar secretamente, trocavam cartas que percorriam as condutas de água do castelo, num pequeno barquinho de madeira que ele mandou construir. Um ano mais tarde, Constança de Castela, a esposa de Pedro, morreu algumas semanas depois de dar à luz seu terceiro filho, chamado de Fernando. Pedro, de imediato, e contrariando as ordens de seu pai, ordena que Inês retorne à corte. Após seu filho ficar viúvo, Dom Afonso tentou novamente arranjar outro casamento para o filho. Dessa vez, Inês foi mandada para o exílio em um mosteiro. Pedro negava-se a se casar, conforme os arranjos de seu pai. Entre 1346 a 1354, Inês teve 4 filhos de Pedro. Começaram as fofocas. Os boatos circulavam, dizendo que havia um plano para assassinar o filho de Pedro e Constança, natural herdeiro do trono português, para que o filho mais velho de Inês e Pedro fosse reconhecido como filho legítimo e herdeiro do trono. Em 1351, Dom Pedro solicitou ao Papa que lhe concedesse dispensa para poder casar com Inês, já que eram primos, grau de parentesco que impedia o casamento, segundo o direito canônico da época, pedido este que foi negado.
Em 1355, muito pressionado pelos nobres, o rei Afonso manda assassinar Inês de Castro no dia 7 de janeiro, aproveitando-se da ausência de Pedro, que estava em uma viagem. 3 homens emboscaram Inês no jardim em que ela costumava se encontrar com Pedro. Segundo a tradição, as pedras do leito da fonte do jardim trazem manchas avermelhadas pelo sangue de Inês de Castro. Posteriormente, a fonte foi denominada pelo poeta Camões como Fonte das Lágrimas. Inês foi esfaqueada até a morte e decapitada com espadas, situação testemunhada por um de seus filhos. Aos 29 anos, ela falece de forma brutal por ordem do rei. Quando Pedro fica sabendo do ocorrido, em um misto de ódio e vingança, deflagra uma guerra civil contra seu pai e, em uma busca insana pelos 3 executores de Inês, manda amarrar as vítimas em postes e ordena ao carrasco que arranque seus corações. Em 1360, Dom Pedro I de Portugal assume que havia se casado em segredo com Inês de Castro, antes de sua morte, e ordena que seu corpo seja desenterrado e posto no trono, onde é coroado, e os nobres são obrigados a procederem à cerimônia de beijamãos no cadáver. Agora é tarde, Inês é morta. A frase, embalada através de séculos, tem origem na história da rainha coroada após a morte e na mitificação dos fatos nascidos de uma trágica história de amor. Em 1360, ordenou a transladação o corpo de Inês de Coimbra para o Mosteiro Real de Alcobaça, onde mandou construir 2 magníficos túmulos, para que pudesse descansar para sempre ao lado de sua eterna amada. Assim, ficaria imortalizada em pedra a mais arrebatadora história de amor portuguesa. Diz a lenda que Pedro acreditava que, quando despertassem para o dia do juízo final, poderiam se olhar frente a frente novamente. Me conta se você já conhecia essa linda e trágica história de amor, se você sabia que era possível haver uma rainha póstuma, uma rainha que foi coroada após se tornar um cadáver. Nos siga para mais vídeos. Agradeço a sua companhia e até a próxima. Espero que tenha gostado.